Voltei pra falar de It's Assim, essa série que acompanha um grupo de jovens gays durante os anos 80 na Inglaterra, na época da crise da AIDS e do HIV. Já fiz um vídeo aqui pro canal falando sem spoiler, né, da produção, dos atores, do que eu achei da série. Então se você não quer pegar spoiler, corre lá e assiste esse vídeo. Mas se você não liga pra spoilers, né, se você quer saber o que aconteceu, ou se você já assistiu a série, bora pro vídeo. E aí, gente, eu sou o Pato, estou sempre fazendo vídeos sobre filmes, séries e animações com conteúdo LGBTQIA+. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal e não esqueça de dar um like aqui pra me ajudar pra esse vídeo chegar a muito mais pessoas. E It's Assim começa em 1981 e apresenta pra gente os 3 protagonistas da minissérie: o Rich, o Colin e o Ruskell. Mas eu considero a Jill como uma das protagonistas também, né? Se a gente acompanhar toda a trajetória dela, a importância dela é tão ou até mais importante que alguns dos personagens. O arco do Rich no primeiro episódio é muito interessante, né? Porque a gente vai daquele garoto lá que não quer se assumir pra família, né? Que tem essa coisa de ser ator. Então ele conhece a Jill, que apresenta o Ash pra ele, né? E no começo ele até fala que ele é bissexual, né? Ele tem essa coisa de esconder um pouco a sexualidade dele. Não que ele não pudesse ser bissexual, mas naquele momento ele disse ser bissexual porque pra ele é como se fosse menos pior do que ser gay. E a gente vê o Rich tendo a primeira tentativa de experiência gay dele com o Ash, né, que acaba não dando muito certo, e a evolução dele, né, no decorrer do tempo, que ele vai começando a experimentar mais, vai começando a transar mais, se envolver com mais pessoas, uma, duas ao mesmo tempo, e chega naquele ponto que ele tá lá andando pelo bar, né, e ele conhece todo mundo, né, todo mundo já passou por ele em algum momento. Ao mesmo tempo tem o Ruskell, né, com a família nigeriana dele, a dificuldade de aceitarem a sexualidade dele, o pai do Ruskell querendo mandar ele de volta pra Nigéria, e o Ruskell resolve sair de casa antes que isso aconteça. A gente acompanha no começo da série todos os garotos entrando nessa vida gay de Londres, né, curtindo, aproveitando. A gente vê que tem uma outra pessoa falando dessa doença que atinge os gays que tá surgindo, mas ninguém dá muita bola, ninguém dá muita atenção, e é muito bizarro, né, porque a gente que conhece, que sabe pra onde aquela epidemia vai levar, acaba torcendo pros personagens não aproveitarem tanto quanto eles estão aproveitando. Quando eles começam a transar, fazer sexo, aproveitar, sabe, conhecer um monte de cara, todo mundo se pegando, dá um desespero que você fala, ai meu Deus, será que alguém tá já contaminado, sabe? Será que o vírus tá se espalhando já entre eles? E o fato das pessoas pouco falarem, pouco discutirem, pouco se informarem sobre isso, acabava gerando situações bem tensas como aquela do Henry, né? Do personagem do Neil Patrick Harris. O Colin criou um laço de amizade com ele no trabalho, né? O Neil Patrick Harris ajudava ele, aconselhava ele em todas as situações, né? Quando o Colin tava entrando nesse mundo gay, a gente viu que o Colin tinha uma admiração pelo Henry, pelo namorado dele, né? Como se o Colin visse nos dois algo que ele poderia ter, porque era um casal gay morando junto, vivendo feliz. Tinha a situação que eles colocaram, né? Que a família de um aceitava, a família do outro não. Na verdade, a família que aceitava até era só, tipo, não falava sobre o assunto, mas era um casal lá, feliz, né? Vivendo sua relação. Então o Harry adoece por conta desse câncer raro, né? Que ainda ninguém sabe identificar o que é. E o Colin vê a situação com que o Harry acaba chegando. Ele tá na enfermaria, né, isolado, ninguém quer chegar perto dele. Pra entregar a comida, né, eles deixam a comida na porta, no chão, e o Harry acaba morrendo e o Colin não faz ideia nem o porquê daquilo aconteceu. E é quando o Colin acaba conhecendo os outros garotos, né, e ele vai morar junto com o Ruskell, com o Rich, com a Jill e com o Ash lá naquele apartamento. E a gente consegue ver a evolução da amizade deles, né, através daquele jargão que eles usam desde o primeiro episódio. Começa com o Rich falando que vai se apresentar, né, cantar uma música, e ele só faz esse lá, e depois vira uma piada interna entre eles, né, que se torna uma forma de dar oi um pro outro. Então no segundo episódio a gente vai pra 1984, né, com a epidemia crescendo, né, com a desinformação continuando e com os preconceitos que rondam tudo isso. Enquanto tá todo mundo naquele processo de negação, né, de não aceitar, de achar que é uma doença só dos americanos, a Jill começa a entrar em mais contato com isso quando ela começa a ajudar o Gregory, né, mais conhecido como Glória. E foi muito interessante acompanhar esse processo dela de cuidar do Gregory, né, porque foi numa época que ainda tinha muita desinformação. De todas as personagens, a Jill é a primeira que vai de fato, né, se preocupar com o vírus e começa a pesquisar sobre ele, querer saber mais sobre o assunto. As pessoas não conheciam direito ainda, né, não sabiam o que realmente era o vírus, como transmitia, de que forma passava. Então a gente vê a Jill entrando na casa do Gregory usando luva, né, com medo de tocar em tudo, né, tomando aqueles banhos, se esfregando, e ela toda noiada o dia que o Gregory vai visitar os meninos, né, ela pega a xícara
xícara que ele usa, ela esfrega, ela lava, ela acaba jogando fora até. E é um medo totalmente entendível, né? É algo novo que ninguém sabia, ninguém conhecia ainda, não tinha muito estudo. Ao mesmo tempo, a gente via como as pessoas tinham vergonha e não tinham coragem de assumir que estavam com vírus. Então, por esse medo e por essa vergonha, né, e por essa desinformação também, as pessoas continuavam vivendo as suas vidas como se nada tivesse acontecendo. Se antes a gente já tava torcendo pra ninguém transar, agora é o momento que a gente realmente quer gritar com a TV toda vez que alguém insinua a fazer alguma coisa. Nesse segundo episódio tem até a Jill tentando abrir os olhos deles, né, tentando fazer com que eles percebam os riscos do sexo casual, e eles estão um pouco se lixando pra isso, né, tem até aquele discurso do Rich pra câmera, né, quebrando a quarta parede, onde ele praticamente nega a existência da AIDS, né, fala que é só não transar com o americano, e fala de uma forma como se fosse uma teoria da conspiração criada para que os gays parassem de interagir com os outros gays. Como a Jill tá com pouca informação, ela chega aí no médico, né, pra pedir mais informação pra ele, e ele fala que ela não precisa disso. É muito absurdo pensar isso, né? Porque a própria medicina tinha preconceito com relação ao vírus. A Jill até pede pro Colin buscar mais informação quando ele vai a trabalho pros Estados Unidos, né, em Nova York. Como já estava mais proliferado, tinha um pouco mais de informação. Inclusive, quando o Colin vai pra Nova York, é aquele momento que a gente fala, meu Deus, ele tá lá no lugar onde tá, tipo, o pico, e a gente fala, Colin, pelo amor de Deus, não transa com ninguém. E o preconceito era tanto que o simples fato do Colin estar buscando informação, querer saber mais sobre AIDS, sobre HIV, fez com que o chefe dele demitisse ele. Chefe que até então estava tentando assediar ele sexualmente, né? Nessa época o Ruskell ainda tá meio que banido da família, né? Ele não consegue se aproximar, ele vê de longe o casamento da irmã dele. E no simples olhar do Ruskell com a irmã dele, a gente nota que tem uma cumplicidade entre eles, né? Que o problema, na verdade, são os outros integrantes da família. E é muito triste, né? Porque se de um lado você quer se manter distante da família que não te aceita como você é, você quer celebrar junto os momentos de alegria da família. Então, quando a série chega em 86, as coisas começam a ficar um pouco mais densas. Então, o Colin, que tinha acabado de começar a trabalhar numa gráfica, sofre uma espécie de convulsão de epilepsia e cai no chão. O Colin é diagnosticado com AIDS e ele é preso no hospital pela Lei da Saúde Pública de 1984. É um pouco ainda dos resquícios da desinformação, né, que faz com que as autoridades agissem dessa forma absurda. Além de atriz, a Jill começa a trabalhar como ativista da AIDS. Então, com a ajuda de uma advogada ativista, eles conseguem tirar o Colin, né, dessa prisão e levam ele para um hospital onde ele pode ser cuidado e tratado da forma correta. E por um momento eu até duvidei que fosse AIDS o que o Colin tinha, né, porque a gente não viu ele transar com ninguém. Enquanto todos os outros estavam lá transando, né, pegando um monte de gente, o Colin tava lá, quietinho na dele. Fora que esses sintomas que o Colin teve, eu não conhecia também, né, eu não sabia que podia ter uma implicação neurológica. Pra mim, o Colin tava tendo outra coisa. Mas sim, né, era AIDS e pode atingir o sistema neurológico. E foi muito triste ver a evolução da doença do Colin, né, ele desenvolvendo essa esclerose e a mãe dele, os amigos acompanhando isso. Enquanto fica sem resposta pra eles, né, a forma como o Colin foi infectado, né, eles até brincam, falam assim, nossa, mas eu não lembro dele transando e a gente também não tinha visto até então. Até me perguntei se em algum momento a gente ia descobrir que ele tinha feito alguma transfusão de sangue ou tinha usado algum tipo de droga injetável. Daí o Ruskell fala de um cara que ele tinha se envolvido antes de morar com eles lá no apartamento e a gente vai pra um flashback de quando ele morava lá na casa de família. No primeiro episódio a gente tinha visto o Colin trocar uns olhares com o filho do casal que morava lá e agora a gente descobre que ele transou várias vezes com esse cara. E no mesmo hospital que o Colin tá internado, a gente vê que a mãe desse cara que o Colin se relacionou tá lá também. Então o Colin acaba morrendo e isso faz com que todo mundo lá no apartamento caia finalmente na real. Então o Ruskell, o Rich e o Ash vão finalmente fazer teste de HIV. Enquanto isso, o Rich começa a se envolver e namorar um outro ator, o Donald, e já é uma época onde as pessoas estavam usando camisinha para não se contaminar. Mas na hora de transar, o Donald tem dificuldade de usar camisinha e por um ato de confiança eles resolvem transar sem camisinha. E depois eles transarem sem camisinha, né? Depois desse ato de confiança, o Rich acaba encontrando nas costas do Donald uma manchinha característica das pessoas que têm AIDS. E só por curiosidade, Nathaniel Hall, que faz o Donald, assim como o personagem, também é HIV positivo. O ator disse que contraiu quando ele tinha 16 anos, na primeira relação dele, e demorou muitos anos para que ele tivesse coragem de assumir que era HIV positivo por conta de toda a vergonha e todo o estigma que envolve o HIV. Então, depois
depois de passado todo o climão lá com o Colin, na hora que os meninos vão pegar o resultado do exame que eles fizeram de HIV, o Rich é o único que não tem coragem de ver o próprio resultado. O resultado do Ash é negativo e do Ruskell é negativo também. É até interessante a reação do Ruskell, né? Porque ele próprio não acredita que seja negativo com a quantidade de pessoas que ele transou. É até um paralelo interessante pro que aconteceu com o Colin, né? Porque até onde a gente viu, ele se relacionou só com uma pessoa e foi contaminado. Então a gente vai pra 1988, quando o Rich ainda tá em negação pra saber a resposta do exame, e ele começa a fazer ele próprio alguns tratamentos caseiros que as pessoas na época acreditavam ter algum tipo de efeito. Então a gente vê ele comendo desde ovo cru até indo naquele grupo lá de pessoas que estavam tomando pó de bateria. Então tem um momento que o Rich tá atuando numa série de ficção científica que a gente pode interpretar como uma homenagem a Doctor Who. Essa cena foi um tributo ao ator Dursley MacLeod, que participou de alguns episódios de Doctor Who e morreu por conta de complicações da AIDS. Então, no meio das gravações do Rich, falam que a pele dele tá um pouco estranha, e é quando ele de fato vai fazer o exame e pega o resultado e descobre que sim, ele é HIV positivo. Ele até volta para a cidade dele, tenta se reconectar com a família. É o momento talvez que ele fosse se assumir para eles como gay, mas ele acaba não tendo coragem, né? A única pessoa que ele consegue contar é um amigo de infância que ele encontra lá na cidade. Nem para os amigos dele de Londres ele tem coragem de se abrir. Enquanto isso, em Londres estão começando algumas manifestações contra as empresas farmacêuticas que estão ganhando em cima da doença. E a Jill chama o Rich e o Ruskell para participar, né? Mas o Rich dá um monte de desculpa e o Ruskell vai se encontrar com o político que ele tá se relacionando. O Ruskell tá nesse movimento de ter o Arthur quase como um sugar daddy, né? Mas o Arthur é esse político conservador que recusa conhecer a própria sexualidade. Então isso acaba conflitando com os interesses do Ruskell, né? Que acaba mijando no café, no chá da Margaret Thatcher e vai lá se encontrar com a Jill pra dar um apoio pro protesto. E no meio do protesto surge a polícia, né? Atacando, tentando tirar eles de lá. E quando estão agredindo a Jill, o Rich aparece, ele também tinha ido lá pro protesto. Então, quando estão todos no camburão, né, indo pra delegacia, o Rich tá sangrando e o Ash pensa em ir lá ajudar, mas o Rich afasta o Ash e ele acaba assumindo pra todo mundo que é HIV positivo. Apesar do Ash ser mais coadjuvante na minissérie, né, como eu falei, a relação dele com o Rich eu acho muito sincera, é muito bonitinho acompanhar. Quando o Rich já tava desconfiado que ele podia ter o vírus, né, ele se recusou a transar com o Ash. Depois a gente descobre que o Rich se relacionou com outras pessoas sabendo que estava contaminando elas, por um medo, por um ódio, por uma vergonha, né, por uma negação, mas com o Ash ele manteve esse cuidado. A partir daí a gente vê os últimos anos de vida do Rich, né, ele continua trabalhando como ator, continua fazendo vários trabalhos, mas agora todo mundo sabe, né, e não tem mais aquela desinformação do contágio, então tá todo mundo ajudando o Rich, né, com remédio, tá convivendo com ele normalmente, mas quando chega em 1991, o estado de saúde do Rich piora. Então é o momento que os pais do Rich aparecem, né, querem saber exatamente o que tá acontecendo, e lá na cama do hospital, o Rich acaba assumindo que é gay e fala da AIDS. Esse é um dos pontos muito chaves da minissérie, porque é um momento que o Russell T. Davies falou que queria passar. De acordo com ele, era uma época muito difícil, porque as pessoas tinham que se assumir pra família como gays, falar da AIDS e falar que estavam morrendo. A AIDS fazia com que as pessoas se assumissem da pior forma possível, no pior momento possível. E a gente viu isso acontecer na série em vários momentos com vários personagens. A gente viu o Gregory lá com a família dele, né? Teve até aquele momento após a morte do Gregory que a família botou fogo em todas as coisas do Gregory. Esse simbolismo a gente pode até entender como um misto de não sabemos direito o que essa doença é, vamos queimar tudo e vamos apagar a existência dessa pessoa na nossa família. Depois teve o Colin com a mãe dele, né? Mas ainda assim a mãe dele foi uma pessoa mais fofa, né? Ela até participou da manifestação depois. E a gente continua acompanhando na série, né? Pessoas morrendo, né? Velórios acontecendo, a família não querendo que o namorado aparecesse no velório, né? Porque seria uma vergonha. E no último episódio a gente vê os pais do Rich, né? A Valerie e o Clive. Eles que passaram a minissérie inteira, né? Não querendo ver ou tendo algum tipo de atitude que fizesse o Rich ter vergonha de quem ele é. Desde o primeiro episódio a gente vê o Rich querendo ir lá se assumir pros pais. Ele chega aí com a Jill, né? Mas ele não tem coragem por conta dos comentários que os pais dele fazem e deixam até eles
pensarem que ele e a Jill têm alguma coisa. E agora no final, quando o filho dele está praticamente no leito de morte, né, vem uma culpa em cima dos dois. A Valerie tem uma das melhores cenas nesse episódio, né, quando ela vai de um lado pro outro no hospital, né, a câmera seguindo ela. É um misto de tentar entender, de negação, de querer falar com outros médicos. O pai do Rich não aceita isso também, essa sensação de terem sido enganados por tanto tempo. E os dois acabam levando o Rich de volta pra casa deles. A Jill e o Ruskell pegam dinheiro com a gente do Rich, né, pra passar um tempo lá na cidade pra tentar encontrar com o Rich. E eles passam um tempo lá, né, eles são insistentes, mas a mãe do Rich não quer de jeito nenhum que eles encontrem com ele. E a única coisa que eles querem, né, é se despedir do amigo, ver ele uma última vez, né, dar um pouco de amor pra ele. Então, finalmente, quando a mãe do Rich chama a Jill, é pra falar que o Rich morreu. E a Jill confronta ela, né, por todo esse tempo que ela fez o Rich viver na vergonha. Ela culpa a mãe do Rich por todas as pessoas que ele contaminou, e é péssimo saber que a mãe do Rich, mesmo ele tendo pedido pra ela pra encontrar com os amigos, pra que deixasse ele ver os amigos, ela não permitiu isso e o Rich acabou morrendo sozinho. E ela ainda não foi capaz de falar pra Jill como ele queria ver os amigos. Então a série termina com o Ruskell, né, depois dele ter encontrado com o pai dele lá no hospital, enquanto ele tava vendo o Rich. Quando o Ruskell volta pra Londres depois da morte do Rich, ele vai visitar a família, e a Jill volta pro hospital pra ficar perto de um homem solitário que tava morrendo de AIDS. Então no flashback a gente vê o Rich e todos seus amigos vivos, né, felizes, aproveitando um dia feliz antes da pandemia da AIDS chegar. Uma cena que mostra a principal intenção da minissérie, né? Que é celebrar a vida dessas pessoas que morreram por conta da AIDS. É engraçado como a série passou realmente esse sentimento, sabe? Por mais que tivesse toda a tristeza, né? Porque a gente termina realmente a série triste, mas ela dá um gostinho de celebramos essas pessoas, sabe? Exaltamos os momentos que elas viveram. É como uma daquelas últimas falas do Rich pra mãe dele, sabe? Por mais que tenha acabado daquele jeito, ele viveu muito, ele aproveitou muito, ele se divertiu muito. E por mais que tenha sido por pouco tempo, o Rich e todas essas outras pessoas que morreram por conta da AIDS aproveitaram as suas vidas. Tem mais o que dizer? Não tem mais o que dizer. Nos vemos então no próximo vídeo. Beijo do Pato e tchau!